e chegamos até o capítulo 16 de Êxodo. Por isso, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Hoje nós vamos ver sobre o maná. Deus, Ele manda o maná, e esse é o título da mensagem que nós temos do Senhor. Por isso, abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. E acima de tudo, Senhor Deus, pelo pão da vida que desce do céu, que é Jesus Cristo, que nos alimenta, Senhor, a cada dia. Nós queremos Te agradecer, queremos louvar o Teu nome, Senhor. E, Senhor, que nessa manhã possamos escolher o Senhor, possamos escolher o pão da vida, e não aquilo que o mundo nos oferece, Pai. Que saiamos aqui, Senhor Deus, com um firme propósito de servir somente ao Senhor, continuando no plano que o Senhor tem para cada um de nós, até que um dia possamos chegar até o Teu reino, até que o Seu reino esteja estabelecido nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como são bons esses momentos da vida, quando nós recebemos a bênção, quando estamos em Elim, quando temos 12 fontes de água, quando temos 70 palmeiras, né, como diz, sombra e água fresca. Momento onde a gente recebe aquele aumento do chefe, momento que a gente consegue comprar aquele carro, aquela casa que a gente tanto queria, momento onde a gente vê que os filhos recebem, talvez passam na faculdade, ou o momento que a gente consegue um emprego novo. Como esses momentos são gostosos na nossa vida, né? Quem já passou por esse momento? Levante a mão. Você já passou por esse momento? É gostoso, não é? Quando Deus Ele nos abençoa, a gente ora, pedindo, e finalmente a bênção chega. Como são momentos gloriosos, né? Momentos onde a gente fica buscando por água, até que Deus Ele nos mostra Elim, aquelas fontes maravilhosas, e você fala: eu quero estar sempre aqui. Que gostoso. Eu quero isso. Era isso que eu queria da minha vida. Parece que Deus adivinhou agora. A gente passou por tanto perrengue na vida, tanto choro, até que enfim eu cheguei em Elim, consegui esse emprego novo, essa casa nova, esse carro novo. Estou aqui em Elim, uma bênção. Mas, meus irmãos, veja que o capítulo 16 já começa, parece que Deus já vem dando uma voadora com os 2 pés no peito da gente, assim. Porque diz assim: eles partiram de Elim. Porque Elim é muito gostoso, esse tempo onde a gente tem a bênção do Senhor, esse tempo onde a gente tem esse refrigério, a gente está no meio desse deserto, onde a gente é sequidão, onde parece que a gente não tem nada, falta tudo, e a gente chega nesses momentos de bênção, mas parece que não é isso que Deus Ele tem para a gente. Isso nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos. Deus falou: olha, não fiquem em Elim. Não é isso, a vida cristã não é essa. Eu não te tirei do Egito para te colocar em Elim. Eu tenho uma promessa para você. Deus Ele tem uma promessa para o povo. Né? E tem crente que acha que a promessa de Deus para a sua vida é você ter uma vida boa aqui nessa terra, é você estar em Elim. Não é isso, irmãos.
Não quer dizer também que Deus ele quer que a gente viva só na miséria, né? Misericórdia, não queremos isso também. Que o Elim na nossa vida possa se multiplicar muitas vezes, se Deus quiser. Mas não é isso, não é esse o objetivo maior do Senhor na nossa vida. Deus ele tirou o povo de Israel do Egito não para ficar em Elim, mas para chegar na terra prometida. Para chegar lá, na terra que mana leite e mel, a promessa que Deus fez a Moisés. E, meus irmãos, Deus ele tem um plano para as nossas vidas. E esse plano não é ficar em Elim. Ele diz, olha, eles partiram de Elim. Deus ele fala, olha, essa vida está muito legal, mas eu tenho mais coisa para você. Tenho mais aventuras para você. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, a gente foi para o Nordeste, e nós fomos fazer um passeio de buggy lá. Não sei quantos já fizeram um passeio de buggy no Nordeste. Quem já fez aqui? Alguém já fez? Né? E o bugueiro, né, que é o motorista, ele sempre pergunta e faz uma pergunta quando a gente entra no buggy. Ele pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? Né? Aí eu confesso aos irmãos que quando ele perguntou com emoção ou sem emoção, eu olhei assim para o banco, aí eu procurei o cinto de segurança. Aí eu achei o cinto de segurança. Um lado tinha uma fivela, o outro já estava arrebentado, sabe? Aí, para você usar o cinto, você ia ter que dar um nó no cinto. Aí eu falei, eu acho que eu prefiro sem emoção, porque acho que esse cinto já me conta a história do negócio, como é que vai ser. E, meus irmãos, a gente quer uma vida sem emoção, essa é a verdade. A gente quer no deserto, né, nas dunas do deserto da nossa vida, a gente quer uma vida sem emoção. A gente quer as nossas contas pagas, a família sem problema, o carro que não dá problema. A gente não gosta muito de emoção, a gente quer... Mas parece que não é isso que Deus ele quer para a gente. Deus ele quer uma vida com emoção para você. E graças a Deus por isso. Porque Deus ele tem uma vida com emoção para você. E se você acha que a vida que você é sem emoção, não é esse Deus. Porque não é esse Deus que nós vemos aqui na Bíblia, irmãos. Deus ele tem uma vida com emoção, com muitas coisas para você viver. Essa é a vida que Deus ele tem. E veja que o povo ele começa, eles partem de Elim, então eles entendem que está tudo muito gostoso, sombra das palmeiras, água fresca, mas não é lá, não é essa vida que Deus tem. Deus ele tem mais para aquele povo, vamos continuar. E ali eles saem de Elim e eles vão rumo a Sinai. Veja que eles falam, olha, eu vou chegar até Sinai, e em Sinai coisas maravilhosas vão acontecer. O povo vai receber as tábuas da lei, o povo vai ver a glória de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Isso me chama muita atenção, porque tem muitos crentes que deixam de ver a glória de Deus do Sinai, a glória que vai se manifestar, porque querem ficar no seu conforto, na sua sombra, na sua água fresca. Meus irmãos, Deus ele tem mais para nós. Veja que o povo estava disposto, o povo, não, vamos embora, vamos sair de Elim, se é isso que Deus tem para a gente, amém. Vamos em frente. E veja que eles saem, eles já estão aí há mais ou menos um mês que eles saíram do Egito. Aqui diz que é aos 15 dias do segundo mês, eles saíram, lembra que a Páscoa foi aos 14 dias, né, do primeiro mês, quando a Páscoa acontece, que foi justamente quando eles saem do Egito, ou seja, já tem um mês, 30 dias mais ou menos, que eles saíram ali do Egito. E eles vão, e eles entram, e aqui a gente vê que eles chegam no deserto de Sim. E toda essa história que nós vemos acontece no deserto de Sim, que é um deserto que fica entre o Egito e o Monte Sinai. E eles estão nesse deserto, está tudo muito bem, só que assim como depois de 3 dias começa a faltar água, depois de um mês começa a faltar comida. Eles começam a perceber que aquela comida que eles tinham trazido, aquela lancheirinha, aquelas frutas secas, né, tudo aquilo que eles prepararam começa a acabar. E assim como eles reclamaram, olha Moisés, acabou a água, eles vão falar, Moisés, acabou a comida. Acabou a comida. E é isso que o povo diz lá no versículo 3. Né? Aliás, deixe sua Bíblia, nós vamos folhear bastante, vamos ver muitos textos bíblicos hoje. Lá no capítulo 16, versículos 13, eles falam para Moisés e para Arão, e eles começam a reclamar para Moisés e para Arão. Eles começam a murmurar, dizendo, olha, quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados, junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Estávamos lá no Egito, por que saímos de lá? Veja que o povo, eles começam, meus irmãos, a reclamar. E, meus irmãos, isso que nós vemos, que Deus ele pode fazer muitos milagres na nossa vida. Nós podemos passar por muitos Elims na nossa vida. Deus ele pode fazer coisas maravilhosas. Veja que fazia um mês que o povo tinha visto um dos maiores milagres, que é a abertura do Mar Vermelho. Tinha visto as 10 pragas, todo mundo ali tinha visto isso acontecer. Mas deixa passar um mês faltando alguma coisa,
Basta um mês com as coisas apertadas, com as contas apertando, que nós começamos a fazer uma coisa que é murmurar. E aqui nós vamos ver que nós não devemos murmurar. Pastor, o que é murmurar? O que é murmurar? Veja que o versículo 3, se nós queremos entender, precisamos ver o que está acontecendo no versículo 3. Veja que o povo, para nós entendermos o que é a murmuração, porque Deus, Ele odeia a murmuração, Ele não gosta de nos ver murmurando, e esse é um pecado recorrente, nós vamos ver aqui no deserto, porque quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a faltar, nós começamos a reclamar, começamos a murmurar. Mas será que nós não podemos reclamar? Como que é esse negócio de murmurar? Quando nós olhamos no versículo 3, nós entendemos o que é a murmuração. Quando nós vemos no versículo 3, os filhos de Israel, eles estavam reclamando do quê? Eles não estavam reclamando que está faltando comida em si. Não é por conta da comida em si que eles estavam reclamando. Olha, coloca, por favor, de novo o versículo 3, do capítulo 16 de Êxodo. Veja que eles não estavam falando, olha, está faltando comida. Eles estavam falando o quê? Eu tenho saudade do Egito. Eles estavam falando assim, olha, essa vida que o Senhor está dando para mim, essa caminhada, eu abomino isso. Esse negócio de carreira cristã, isso não é para mim. Eu devia ter ficado lá no Egito lá atrás. Isso é murmurar. Murmurar não é reclamar porque está faltando comida. Eles não reclamaram, olha, Moisés, está faltando comida. Se eles falassem, Moisés, está faltando comida, o que vamos fazer? Não foi isso que eles falaram. Eles falaram, olha, eu estou com saudade do Egito. Eu estou com saudade da minha vida antiga. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos murmuração, na verdade, murmurar é dizer o plano do Senhor, o que Deus está fazendo na minha vida, isso não é legal. Olha, Deus está agindo na minha vida, mas eu não estou contente com isso. Isso é murmurar. É quando eu olho para o que Deus ele tem feito na minha vida, onde Deus me colocou, ou Deus me colocou nesse trabalho, Deus me colocou nessa vizinhança, Deus me colocou nessa situação, e eu reclamo com Deus por causa disso. Isso é murmurar, isso é quando eu falo, olha, Deus está fazendo isso errado, Deus não sabe o que está fazendo. Isso é murmurar, quando nós olhamos para Deus e falamos, olha, Deus ele está errando na minha vida. Deus está me levando para um caminho errado. E meus irmãos, Deus ele sabe o que está fazendo na nossa vida. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero falar para você. Olha, Deus ele tem um plano na sua vida, Ele está cumprindo esse plano na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar até o dia de Cristo. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Precisamos crer que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada da nossa vida, a gente vai sim ter dificuldade. Mas precisamos crer que Deus está no controle de tudo. E não podemos murmurar, meus irmãos. Murmuração, ele é algo tão pernicioso que tem um livro inteiro na Bíblia que fala sobre isso. E o título da Bíblia, o título aqui é Lamentação de Jeremias. Tem um livro inteiro que fala só de reclamação. Porque isso é uma coisa recorrente da nossa vida. Nós queremos reclamar. Olha o que diz lá, Lamentações, esse texto, Murmurações, capítulo 3, versículo 39. Olha o que diz, olha, por que se queixa o homem? Por que cada um fica reclamando? Por que cada um fica murmurando? Olha o que diz a palavra de Deus. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A gente está murmurando, sabe pelo que nós temos que murmurar? Por aquilo que impede a nossa caminhada cristã. Pelo nosso pecado. Por aquilo que nos afasta da nossa caminhada cristã. Por aquilo que nos afasta do plano que Deus ele tem para as nossas vidas. Não é pelos obstáculos que a vida nos traz. Não é por causa disso que nós devemos reclamar. Mas por aquilo que nos impede de ver o plano de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Veja que se nós queremos murmurar, nós devemos murmurar daquilo que impede, daquilo que nos impede de avançar nesse deserto que nós temos, daquilo que nos impede de estar mais próximos de Deus, disso nós devemos murmurar. Porque quando nós murmuramos, nós não conseguimos ver o plano maior de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. Quando nós reclamamos, nós começamos a não ver, não dar um passo atrás e ver que Deus ele tem um plano maior nas coisas que Ele faz na nossa vida. Deus ele tem um plano maior. E como é de costume, os irmãos sabem que eu sempre gosto para saber o que é murmurar, o que não é murmurar. Qual é o contrário de murmurar? O que você acha? Qual é o contrário de murmurar? Tá bom, pastor, eu não devo murmurar. O que eu devo fazer? O contrário de murmurar é não murmurar. Engole o sapo. Abaixa a cabeça, senta. O
que é murmurar? Qual é o contrário de murmurar? O contrário de murmurar não é não murmurar. O contrário de murmurar é confiar. Porque ou eu reclamo, ou eu confio. Porque quando a coisa está preta, irmãos, quando eu vejo que a situação precisa da ação do Senhor, só tem duas coisas, na verdade, para fazer. Ou eu reclamo com Deus da vida, ou eu confio no Senhor. Eu falo, eu vou confiar que Deus está no controle. E foi isso que aconteceu aqui com o povo. Tinha lá dois tipos de pessoas. O povo que estava reclamando, falando, olha, eu estou com fome, estou reclamando. E tinha um povo que Deus falou? Vocês estão com fome? Amém. Vocês querem pão? O que Deus deu? Eles falaram, olha, toma o pão para vocês. Daí falou, não, vocês vão dormir. Amanhã cedo vai ter pão. Você quer pão? Amém. Confia. Amanhã cedo vai ter. Deus não dá na hora. Isso, meus irmãos, nós precisamos aprender com Deus. Deus nunca vai dar na hora para você quando você pede. Fica sossegado. Tira já da tua cabeça, achando que se você vier aqui agora de manhã pedir uma bênção, a gente vai orar, a gente vai ungir você, que você vai sair com a bênção já hoje. Não vai. Você vai ter que dormir, você vai ter que descansar no Senhor. É isso que Deus está falando. Olha, descansa. Deus trabalha à noite. Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. A palavra de Deus diz isso. Descansa. Confia. Deus, Ele está no controle. Confia no Senhor. Por isso, temos duas opções hoje. Aliás, nós vamos ver aqui 3 escolhas que nós temos que fazer hoje. A primeira, murmurar ou confiar. Não dá para fazer as duas coisas. Quando vem um problema na sua vida, ou você murmura, ou você reclama, ou você confia no Senhor. O que você vai escolher hoje? Que nós possamos escolher confiar no Senhor. Porque foi isso que esse povo fez e o povo teve o seu pedido atendido. Que bênção. O povo falou, olha, precisamos de comida. Deus fala, confia, vai dormir. Amanhã cedo vai estar lá. Foi isso que aconteceu. O povo confiou, dormiu. De manhã o que aconteceu? Apareceu, o campo estava branco. Aquela coisa. E Deus, Ele manda o maná. Deus, Ele manda uma coisa maravilhosa. Deus, Ele prometeu. E Ele falou, olha, eu vou te dar E aí foi o que aconteceu. O povo foi dormir e aí no orvalho apareceu um negócio branco. Ninguém sabia o que era. O pessoal perguntou, o que é isso? E aí, por isso que a gente chama de maná. Porque maná significa em hebraico, o que é isso? Eles perguntaram, na verdade é não é maná em hebraico. Mas eles perguntaram, maná, ou seja, que é isso? Por isso que o nome ficou que é isso. Eles comem que é isso. Se fosse traduzir em português, seria que isso? O que é isso? É o maná, e Deus mandou, ninguém sabia o que era. E por isso que, veja meus irmãos, que Deus, e às vezes Deus, Ele não dá aquilo que a gente pede, Porque às vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, me dá aquela bênção, aí Deus me dá um negócio e você pergunta, que isso, Senhor? Foi isso que eu te pedi, Senhor. Que isso, Senhor, Se você, moça, pede um jovem para o Senhor, aí aparece aquele jovem e você fala, que isso, Senhor? Aí Deus te responde, esse é o pão que desce do céu para você. Marido? Você fala assim, eu sou o pão para você. Que pãozão, amém, Senhor. Às vezes Deus é esse Deus, às vezes Deus não dá aquilo que a gente pede. Deus, Ele não dá aquilo que... E veja, meus irmãos, que me chama muito a atenção, e eu gosto bastante de comida, os irmãos percebem pelo meu fisiotipo, porque a segunda coisa que nós vamos entender aqui, que parece que Deus, Ele quer falar o seguinte para o povo, olha, mudem o paladar de vocês. Vocês devem mudar o paladar de vocês. Sabe por quê? Porque quando Deus prometeu para o povo, olha lá em Êxodo, o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Deus, Ele prometeu uma coisa para Moisés. Olha o que Ele falou. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Lembra que nós falamos semana passada? Deus falou, eu vou visitar vocês. Olha, por isso que eu desci. A fim de livrar vocês das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levar para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. No lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Terra que mana o quê? Leite e mel. O que Deus prometeu para o povo? Olha, eu vou dar uma comida para vocês. Qual comida? Leite e mel. E o povo está com saudade do quê no versículo 3? Vamos voltar lá no versículo 3. Ai, que saudade do quê? Da carne e do pão. Deus falou assim, olha, eu vou tirar vocês, vou levar para uma terra que tem leite e que tem mel. Aí eles falam, eu estou com saudade da carne e do pão. Parece que Deus está querendo falar, por que saudade? Eu não falei que eu ia dar carne e pão para vocês, eu falei que ia dar leite e mel para vocês. Eu tenho outra coisa para vocês. Veja, meus irmãos, que aqui Deus, Ele está falando uma coisa maravilhosa. Que olha, muda o seu paladar.
As coisas que você gostava quando você estava no Egito, Deus ele fala, olha, não é isso que você tem que gostar mais. Você tem que tirar o seu coração do pão e da carne. Você tem que tirar o seu coração das coisas do mundo, das coisas gostosas do mundo. E tem coisa gostosa nesse mundo, amor, meus irmãos. Como essas coisas que nos colocam amor, essas coisas que o nosso coração começa a gostar. Nós começamos a gostar das coisas do mundo, das coisas que nós gostamos. Aí Deus ele nos salva, Deus fala, olha, eu tenho um reino para vocês. Eu tenho uma mesa, né? Que é uma música que nós cantamos, eu quero estar na casa do Pai, eu quero comer na mesa do Pai. Só que na mesa do Pai não tem carne e pão, tem leite e mel. É uma terra que mana leite e mel. É o que Deus está querendo dizer, irmãos. Olha, muda o seu paladar. Essas coisas que nós gostamos aqui, não é isso que nós temos que gostar mais. O nosso coração não tem que estar nas coisas do mundo. Por isso Deus fala, olha, não ame o mundo, as coisas que nele há. Não ame as coisas do Egito. Se a gente ficar no nosso coração do Egito, a gente vai estar indo para Deus sempre olhando para trás. Ai, que saudade, como eu gosto daquelas coisas. Porque ali não vai ter essas coisas. Não tem pão e carne para onde nós estamos indo. Tem leite e mel. E Deus está falando, olha, mude o seu conceito. E aqui, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que ontem, somente ontem, depois de muitos anos, não vou falar a minha idade, mas muitos anos lendo a Bíblia já, e são bastante, né? Os irmãos veem que já caiu muito cabelo já. Eu entendi o que quer dizer quando a palavra de Deus diz, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Porque por 3 vezes tem esse mandamento, não sei se você já leu a Bíblia alguma vez, mas por 3 vezes na lei tem esse mandamento. Não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Ou seja, não cozinhe carne com leite. E isso os judeus levam à risca. Tanto que eles não comem na mesma refeição derivados de leite com carne. Né? Se comer alguma coisa, tem que esperar 3 horas. Se comer leite, você tem que esperar, né, ou carne, você tem que esperar 3 horas para comer alguma coisa de leite. McDonald's lá não tem queijo. Não tem cheeseburger. Eles não comem carne com queijo. Não come, não mistura. E aqui, meus irmãos, eu entendi, porque Deus ele está falando, ou você quer carne, ou você quer leite. Ou você quer carne e pão do Egito, ou você quer o leite e mel do céu. As duas coisas não dá para misturar. Não dá para eu querer ir para o céu e querer gostar das coisas do mundo. Não dá. Não pode. Deus ele fala, escolhe, você quer voltar para o Egito? Vai, volta. Você quer ficar no mundo, no seu pecado? Vai, volta. Mas não vai querer beber o leite e o mel. Ou você come o pão e a carne, ou você come o leite e o mel. Escolhe, muda o seu paladar. O que você quer da sua vida? O que nós queremos? Será que nós queremos ficar no mundo, usufruindo das coisas do mundo, ou nós queremos as coisas do reino de Deus? E meus irmãos, o deserto é um lugar de decisão. O deserto, Deus ele nos tira, mas é um lugar de decisão. Para onde que eu estou olhando? Para onde que estão os meus olhos? Onde está o meu coração? Será que estão nas coisas do reino de Deus, naquilo que Deus ele tem para cada um de nós? Ou será que estão nas coisas que o mundo nos oferece? Na carne, no desejo da carne. E aí nós vamos entender por que o apóstolo Paulo fala do desejo da carne. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deus diz, ou você come carne e leite no Egito, ou o leite e mel da terra prometida. As duas coisas não dá. As duas coisas não dá para ser. Ou o reino de Deus, ou o mundo. Que nós escolhamos sempre o reino de Deus. Que você possa escolher sempre o reino de Deus, sempre olhar para frente. Aquele que pega a enxada na mão, toma a mão do arado, não pode olhar para trás. Aquele que sai do Egito, não pode olhar para trás. Não é hora, meus irmãos, de continuarmos com o nosso coração nos desejos das coisas do mundo. Precisamos olhar para frente. Deus ele tem coisas maiores para nós. Deus ele tem coisas gloriosas para nós. No versículo 4... o povo estava com saudade do pão e da carne, e Deus ele fala, olha, Moisés, versículo 4, o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês. Vai cair pão para vocês do céu. Vai cair pão para vocês do céu. E que acontece na manhã seguinte? Cai pão? Não, cai um, que isso? Deus ele fala, olha, vai chover pão, eu vou dar pão para vocês, vai vir do céu pão para vocês. E vem o quê? Vem o que é isso? Não sei o que é isso. Mas Deus falou que ia dar pão, mas veio o maná. Amém. Veja, meus irmãos, que aqui é uma promessa que Deus está falando. E é uma promessa que vai se cumprir lá em João, capítulo 6. Porque ali não caiu pão. Foi uma coisa semelhante ao que aconteceu com Abraão. Não sei se vocês se lembram. Deus falou, olha, Deus fala para Abraão, quando ele ia sacrificar Isaac, ele falou, ó, Deus vai providenciar o cordeiro, mas o que aparece lá é um carneiro, não é um cordeiro.
O Cordeiro vai aparecer lá com Jesus. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Jesus que vai aparecer. A mesma coisa aconteceu aqui. Deus falou, olha, eu vou mandar pão para vocês. Ele não mandou pão, ele mandou o maná. O pão ele mandou depois, lá em João capítulo 6. Olha João capítulo 6, versículos 26 e 27. Coloque, por favor, João capítulo 6, versículo 26. Olha lá, Jesus respondeu, em verdade eu lhes digo, que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará para vocês, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Veja que Jesus está falando, olha, trabalhem não por causa da comida que perece. E é interessante porque o maná, ele embolorava. O maná, se ficasse para o dia seguinte, ele embolorava, ou seja, é uma comida que perece, eles tinham que trabalhar. Ou seja, o pão que veio para eles não é um pão que eles tinham que trabalhar, tinham que pegar, tinham que amassar, cozer, botar com azeite, misturar, eles tinham que dar um jeito deles. E Jesus ele fala, olha, não trabalha por isso. E ele continua dizendo, olha o versículo 28. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de vocês é, não murmure, confie. A obra que vocês têm que fazer, sabe o que é? Sabe o que vocês têm que fazer nessa vida? Não murmurar, confiar. Confiar em Deus. Meus irmãos, sabe a única coisa que nós temos que fazer como crentes? Confiar no Senhor. Confiar que em todas as coisas, tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus ele está no controle. A nossa irmã Laura ontem trouxe uma mensagem maravilhosa falando dos processos de Deus na nossa vida aqui. E ela mencionou o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Meus irmãos, Deus ele está no controle. Confie. Vamos continuar lá no texto. Olha lá, versículo 30, João 6,30. O que nós precisamos fazer? Olha, e aqui nós vamos entender esse texto, porque esse texto ele vai falar a mesma coisa, o mesmo texto. João capítulo 6, versículo 30. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha, meus irmãos, Jesus, ele é o pão da vida. O que Jesus está falando? Olha, no deserto dessa vida, o que você precisa? Não é pão, não é água, não é pão, não é carne, é de mim. O que nós precisamos nessa vida é do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, é estar perto dele. Quando eu estou perto dele, nada vai faltar. Imagina você com seu pai. Que criança fica preocupada se vai ter almoço hoje ou não? Quem é filho que mora com o pai aí? Levanta a mão. Vocês estão preocupados se vai ter comida na sua casa hoje ou não? Por quê? Porque isso é a preocupação do pai e da mãe. Eles não vão deixar faltar. Agora, se você estivesse viajando longe do teu pai e da tua mãe, sozinho nesse mundo, tem alguém que mora sozinho aqui? Algum filho, alguma filha? Tem vários que queriam levantar a mão, dizendo, pastor, não vejo a hora. Mas eu quero dizer para você que no momento que você fizer isso, você vai ter que se preocupar. E você vai começar a murmurar. O que eu vou comer hoje? Onde é que eu vou comer hoje? Eu vou ter que fazer. E aí você está aqui pensando o que eu vou cozinhar hoje lá. Meus irmãos, quando nós estamos perto do Senhor, quando estamos no deserto, nós precisamos confiar em Jesus. E só existem dois caminhos. Ou nós confiamos em Cristo, que o maná vai cair amanhã. Ou nós vamos fazer o quê? Murmurar. Que é isso que os judeus... Olha lá, capítulo 6, versículo 41. Sabe o que os judeus fizeram? Falaram assim, você é Jesus? Quê? Olha lá, então os judeus começaram ao quê? Olha que interessante. Como João capítulo 6, ele é... todo o texto bíblico, ele aponta para o Senhor. E João capítulo 6, ele é
o cumprimento do que acontece aqui em Êxodo 16. Os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desce do céu. Olha, os judeus começaram a murmurar. Meus irmãos, as pessoas que não querem o maná de Deus, não querem o pão de Deus, elas murmuram. Sabe por quê? Porque elas olham para a comida que o Senhor coloca na nossa mesa e falam, eu não quero essa comida. As pessoas olham para o que Deus colocou diante de você na sua vida e falam, eu não quero isso, eu quero outra vida. Eu quero escolher o que eu quero comer para mim. Mas quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que acontece? Ele me guia por passos verdes, Ele me leva por águas tranquilas. E tem um versículo que ele fala o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não, quando a coisa está feia, quando os inimigos apertam, sabe quem põe o prato para você comer? É Deus. E eu como, por quê? Porque Deus colocou para mim, e eu vou confiar que aquilo faz bem para mim. O Senhor vai colocar alface, couve, aquelas coisas que criança não gosta de comer quando é criança, sabe? Comer salada, criança só quer comer salgadinho, eu quero o salgadinho, o danoninho da vida, mas Deus fala, olha, eu tenho coisa melhor para você. E meus irmãos murmuraram, ou eu confio no Senhor, eu como o prato que Deus deu para mim, ou eu murmuro e falo, eu não quero isso. Foi isso que aconteceu aqui com esse povo. Foi isso que aconteceu com o povo. Com os judeus, aqueles ali, o povo falou, eu não quero Jesus, eu não quero esse maná, eu prefiro o Egito, eu prefiro os melões, as cebolas, aquelas coisas. E veja, meus irmãos, que aqui no deserto o povo vai continuar reclamando. Olha, abre lá em Números capítulo 11, porque essa mesma história que aconteceu aqui em Êxodo 16, ela vai se repetir lá em Números 11. Ela vai se repetir, olha lá no versículo 4, Números 11. Depois você pode ler em casa todo esse texto, que ele é um texto, parece que o negócio aperta mais, porque parece que Deus ele permite que às vezes algumas coisas aconteçam para dar uma chance, mas às vezes as coisas se repetem. Olha o que acontece do versículo 4 até o versículo 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Que saudade que eu tenho da minha vida do Egito. Mas o que tenho o quê? É esse maná. Antes eu tinha aquela vida louca. Sexo, drogas e rock and roll. Agora eu tenho o quê? Acordar domingo, ir para a igreja, cantar hino, orar, ler a Bíblia. Que saudade daquela vida louca, aqueles melões, aqueles alhos. Como era gostoso aquela vida, de graça. Os amigos chamavam. Como aquilo era melhor. Meus irmãos, veja o que o povo diz, esse maná é horrível. Quero voltar para o Egito. Sabe o que Deus faz? Pula lá para o versículo 18, aí em Números 11 ainda. O povo, olha o que Deus diz. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mais um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Veja que a maior murmuração não é a carne, é dizer, eu tenho saudade do Egito. Isso é murmurar, isso é dizer, olha, eu não quero mais essa vida cristã, ela é cansativa, eu não gosto dela, eu prefiro estar no mundo, eu estou aqui, mas meu coração queria estar na balada, eu estou aqui, mas meu coração queria estar fazendo as coisas erradas. E aí o povo, você quer? Vai. Você quer? Eu vou te dar. Não vai ser um dia, não vai ser 2, não vai ser 5, não vai ser 10, nem 20, vai ser um mês inteiro, até sair pelo teu nariz. E meus irmãos, é isso que Deus faz. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, a gente não vai ler todo o texto aqui, mas é o texto que fala que a ira de Deus, ela se manifesta por aquelas pessoas que viram o poder, que viram a glória de Deus, que olham para a natureza, veem a glória do Senhor, e elas rejeitam, elas trocam a verdade pela injustiça, elas trocam o maná pelas coisas erradas do mundo. E sabe o que Deus faz? Você quer? Vai. Olha, coloca por favor Romanos 1, 23 e 24. Romanos capítulo 1.
versículo 23. Olha o que diz, presta atenção no que a palavra do Senhor fala. Romanos 1, 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Ou seja, olha, as pessoas trocaram, deixa lá, por favor. As pessoas trocaram a imagem do Deus, o maná do Senhor, pelo quê? Ave, quadrúpede e réptil. O que é isso? É o frango, é a picanha, é a carne de jacaré, não sei se o povo gosta, aí tem uns que gostam. Eu troco o maná pela carne. E não é interessante que o apóstolo Paulo fala de carne? Ele está falando, ó, vocês trocam o que Deus tem para vocês pelos desejos da carne. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 24 agora. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Você quer carne? Toma carne. Você quer pecado? Toma pecado. Você quer uma vida louca? Toma vida louca. Vai. Mas não fica aqui. Não pensa que dá para ser as duas coisas. Não pensa que dá para curtir o mundo e servir ao Senhor. Não dá. Não dá. Hoje Deus nos diz, irmãos, ou o maná ou a carne, ou o Cristo ou o pecado. As duas coisas não dá. Romanos capítulo 8, versículo 8. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão com o desejo da carne, os que estão satisfazendo a sua carne, os que estão satisfazendo os desejos do mundo, os que estão olhando para as coisas dessa terra e satisfazendo a vida nas coisas dessa terra, não podem agradar ao Senhor, não dá, não é isso que Deus tem para você. As duas coisas, meus irmãos, e é interessante porque tanto a carne quanto o pecado, elas descem do céu, ou seja, parece que é Deus também, olha, são coisas boas, são coisas que a gente curte, o ser humano curte. E por que o povo peca? Porque gosta. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Ninguém gosta de fazer. Por que a gente mente? Porque aquilo parece que a gente vai se dar bem mentindo. Por que adultera? Porque parece que é um prazer que vai ter que eu não tenho com o cônjuge. Por que faz a coisa errada? Porque é um prazer maior, parece. Só que nós precisamos escolher. Tem dois pratos que são colocados diante de nós. Ou o maná do Senhor, o pão que desce do céu. Ou a carne. Ou Cristo. Ou os prazeres do mundo. E sabe o que acontece? Cada um deles tem um fim diferente. Nós podemos escolher. Deus fala, olha, escolha. Aqui eu coloco para você, escolha, tem dois caminhos. Tem aqui o caminho que a gente está indo, o Sinai, e tem o Egito. Você quer voltar? Pode voltar. Você quer? Vai. Mas não é isso que eu tenho para você. Veja que tem duas opções. Cada uma vai me levar para um lugar. Em Números capítulo 11, ainda, versículo 33 e 34, mostra qual é o final daqueles que escolhem a carne. Olha o que diz. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Veja que o fim dessas pessoas é um lugar que chama Quibrote Hatavá. Sabe o que significa isso? A sepultura do desejo. É onde as pessoas que querem comer carne morrem. É um cemitério. O fim daqueles que querem comer carne, que querem ficar com as coisas do Egito, é um cemitério. É morrer. É a morte. Mas aqueles que querem a carne, sabe o que Jesus fala em João capítulo 6? Voltando lá em João capítulo 6, sabe qual é a promessa do Senhor daqueles que escolhem o maná, o pão da vida, aquilo que Deus tem para você, o caminho da terra que mana leite e mel? Olha lá João 6, 48 a 51. Jesus Cristo, ele fala, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e o quê? Morreram. O pai de vocês morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Veja o contraste. Aqueles que querem as coisas do mundo, o seu fim é a morte eterna. Mas aqueles que querem o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aqueles que falam, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Aqueles que quando vem o problema no deserto, falam, Senhor, eu quero estar próximo do Senhor, porque eu sei que se eu estiver próximo do Senhor, nada vai me faltar. Essas pessoas, o final delas é viver eternamente, é a vida eterna.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, meus irmãos, eu queria concluir essa reflexão dizendo para vocês que o mesmo Deus que nos justifica é aquele que nos santifica e é aquele que nos glorificará. O mesmo Deus que nos tirou do mundo do pecado é aquele que quer nos santificar do pecado. É aquele que quer tirar o nosso desejo das coisas do mundo do nosso coração, até que um dia nós possamos estar em um lugar livres da presença do pecado, livres de tudo aquilo que o pecado, de toda a consequência do pecado. Queria encerrar lendo o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, onde o próprio apóstolo Paulo ele diz para cada um de nós buscarmos. Veja, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ah, meus irmãos, que lição maravilhosa que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Que nós possamos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Não mais olhar para trás, não mais olhar para os desejos das coisas que o mundo nos oferece, mas olhar para aquilo que Cristo ele tem para cada um de nós. Veja que Cristo não está aqui prometendo uma vida fácil para nós. Ele está nos prometendo que haverá dificuldades. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina é: queira estar na casa do Pai. Queira comer na mesa do Pai. Deus ele tem muito mais para nós do que o mundo pode nos oferecer. Deus ele tem muito mais. Que possamos a cada dia buscar a Cristo ao invés dos nossos desejos. Desejar as coisas do alto ao invés das coisas que o mundo nos oferece.